Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bora lá, acabei de lançar ontem mais uma newsletter aí no LinkedIn, né? CFO e CEO, TCO da Inteligência, onde eu trato assuntos sobre como você conseguir ROI com a implementação de inteligência artificial. E nessa newsletter eu estou falando sobre que aquela velha métrica, né? Economizei 4 horas por semana com a IA. Isso não vale mais nada, tá, pessoal? Porque o que é importante, o que vale agora em 2026 é que o retorno financeiro que você tem que ter tem que estar na sua DRE. Não adianta nada você ficar, eu estou usando IA, experimentei IA, fazer aquelas POCs infinitas, o teatro da POC. Cara, tem que dar retorno. Se IA não te der retorno, não implanta só porque é bonito, tá? Não faça isso. É por isso que é importante você ter um consultor, uma consultoria especializada nisso aí, tá bom? E agora segue aí com o vídeo que eu deixei para vocês com alguns pontos aí sobre esse tema, tá bom? Nos vemos na próxima. Até mais. E segue aí o canal, curte, comenta. Tamo junto. Olá, pessoal! Bom, vamos direto ao ponto porque a conversa de hoje é absolutamente crucial para quem segura a caneta e comanda as finanças de grandes operações. Boas-vindas a este guia estratégico. O fato é que o mercado corporativo está passando por uma transição silenciosa, mas honestamente brutal. Esqueça aquela fase inicial da tecnologia. A IA de brinquedo acabou. As plataformas de agentes autônomos agora são a regra do jogo, e isso muda completamente o cenário financeiro. Nosso objetivo aqui neste guia estratégico é assumir uma postura bem analítica e, diria até, provocativa. Vamos desconstruir exatamente por que os projetos atuais de inteligência artificial estão literalmente sangrando o caixa de tantas empresas sem entregar o valor prometido. E, mais importante, vamos ver como a liderança financeira pode transformar essa tecnologia de um buraco negro de custos para um verdadeiro motor de EBITDA. Para respeitar o seu tempo, nossa agenda funciona como um sumário executivo bem prático. Vamos passar por 1. A ilusão da produtividade. 2. O custo oculto da IA. 3. A métrica de custo por resultado. 4. Prompt contra engenharia de contexto. 5. A arquitetura de IA rentável. E 6. Auditando agentes corporativos. A ideia é criar um fluxo lógico, identificar onde o orçamento está sangrando e entregar a solução arquitetural para resolver isso. Seção 1. A ilusão da produtividade. Porque horas economizadas é uma métrica morta. O primeiro passo dessa nossa jornada exige quebrar um mito gigantesco. Sabe aquela história de, nossa, poupamos 4 horas da equipe por semana? Pois é, conselhos de administração mais sofisticados agora em 2026 já estão rejeitando essa métrica. Isso servia lá atrás, na fase de pilotos. Olha só esses dados do Futurum Group do primeiro semestre de 2026. Eles ouviram mais de 800 executivos globais. O argumento de ganho de produtividade despencou quase 6 pontos, caindo para 18% de relevância. Por outro lado, a cobrança por impacto financeiro direto, que é a IA melhorando margem na DRE, saltou para quase 22%. O mercado amadureceu, gente. Se um time hoje tenta justificar orçamento falando de tempo economizado, essa conversa já nasce morta. A IA precisa ser um ativo com impacto direto no balanço. Seção 2. O custo oculto da IA, o buraco negro do orçamento de TI. E por que essa cobrança do mercado mudou de forma tão radical? É que a métrica de produtividade estava servindo para esconder uma desconexão financeira absurda. Tem um contraste aqui que chega a ser alarmante. 97% das pessoas dizem que sentem um baita benefício individual usando a IA no dia a dia, mas do outro lado, apenas 29% das organizações conseguem provar um retorno sobre investimento significativo. Existe um abismo entre eu me sinto mais produtivo e a empresa realmente lucrar mais. É exatamente por esse ralo que milhões em capital estão sumindo. Você aloca o recurso com base no sentimento de agilidade, mas a conta não fecha na última linha do balancete. Agora, pensa no nível de frustração que isso gera na alta liderança. 3/4, isso mesmo, 75% das estratégias corporativas de IA são vistas internamente como iniciativas para inglês ver, só para impressionar o mercado. Quase metade da liderança já enxerga a adoção da tecnologia como uma decepção massiva. E para piorar, 39% das empresas admitem que não tem nem sombra de uma estratégia para extrair receita financeira dessas ferramentas. Não é à toa que os conselhos estão perdendo a paciência. E aí, chegamos a uma consequência super perigosa. Quase 70% das empresas estão tentando justificar os custos altíssimos de IA com demissões.
Só que, vamos falar a verdade? Demissão em massa não é estratégia de IA. É o atestado de óbito de uma arquitetura que deu errado. Cortar pessoas sem ter uma máquina real de geração de valor rodando por trás é um erro financeiro brutal. E o erro estratégico não para nas demissões. Para quem toma decisões financeiras, focar só no custo inicial de construir o projeto é uma armadilha clássica. A gente precisa olhar o TCO, o custo total de propriedade. Se você pegar as análises de mais de 60 implementações no mercado, 65 a 75% do custo da IA corporativa ao longo de 3 anos é OPEX, é despesa operacional. Daqui a uns 18 meses, tem muito orçamento que vai ser estrangulado pagando infraestrutura, governança e requisição de modelo na nuvem, se isso não for ajustado agora. Seção 3. A métrica de custo por resultado. O novo padrão. Para estancar essa sangria de OPEX, a gente precisa mudar a forma de medir. A IA tem que parar de ser tratada como um softwarezinho de escritório e passar a ser vista como uma linha de produção. E aí entra o custo por resultado. Ao invés de perguntar quantas horas a equipe poupou, a gente passa a perguntar qual é o custo marginal da IA por cada resultado de negócio que ela efetivamente entregou. Isso transforma cada token consumido numa unidade econômica auditável. É o mesmo rigor que a gente já aplica ao custo de aquisição de clientes ou ao LTV da empresa. Trazendo isso para a prática, a conversa muda em todas as áreas da empresa. No atendimento, você mede o custo da IA só se o ticket for totalmente resolvido sem precisar de um humano. Em vendas, é o custo por cada proposta comercial enviada e aceita. No fiscal, você mede o custo por cada achado tributário recuperável que foi validado. Nas finanças, custo por conciliação feita com auditoria limpa. Entende a diferença? O custo por resultado escancara onde a IA é só um luxo caro e onde ela realmente é um ativo indispensável. Seção 4. Prompt versus engenharia de contexto. A solução CAPEX versus OPEX. Mas tá, como a gente melhora esses custos na vida real? A resposta é uma mudança arquitetural gigantesca, que a Gartner até declarou em 2025 que seria o fim da profissão do futuro, a engenharia de prompt está de saída. Para uma visão focada em finanças, a diferença aqui é água para o vinho. Engenharia de prompt foca em ensinar o funcionário a fazer a pergunta certa para o modelo. Isso é OPEX puro. É gasto operacional contínuo, treinamento que não acaba nunca e o custo de API vai nas alturas porque o contexto que o usuário manda é todo bagunçado. A engenharia de contexto, por outro lado, é CAPEX. É infraestrutura. Você não otimiza a pergunta, você otimiza o que o agente já sabe. Você constrói o encanamento que entrega a informação exata. É um ativo de infraestrutura que derruba o seu custo operacional diário para sempre. E não estou exagerando quando falo em derrubar custos. Tem um caso prático super bem documentado que mostra exatamente isso. Quando a empresa abandonou a péssima ideia de jogar PDFs e bancos de dados inteiros para o modelo ler, que é a famosa e cara recuperação preguiçosa, e adotou a engenharia de contexto para filtrar só o que importava, o custo diário de API deles despencou de $9.000 para apenas $240, 37 vezes menos. Isso não é uma otimizaçãozinha técnica. Isso é salvar as margens da empresa e impedir que o orçamento de nuvem vá para o ralo. Seção 5. A arquitetura de IA rentável. Um framework de 5 camadas. Para construir isso e não queimar a caixa no meio do caminho, você precisa de um esqueleto arquitetural. Um framework para parar o sangramento. São 5 camadas. Primeiro, inventário de contexto. Mapear o que você tem para nenhum agente começar do zero. Segundo, roteamento inteligente. Mandar para o modelo só a informação cirúrgica, cortando aquele custo absurdo na API que a gente acabou de falar. Terceiro, transformar esse contexto em produtos auditados. Chega de prontos descartáveis. Quarto, observabilidade de resultados. Você precisa rastrear na vírgula o custo associado a cada decisão do modelo. E quinto, governança de ciclo de vida. Garantir que isso não envelheça e os custos não voltem a subir escondidos. Tratar a IA corporativa assim converte o que era despesa pura em ativo que gera EBITDA. Seção 6. Auditando agentes corporativos. 4 perguntas cruciais. Então, qual é o seu próximo passo prático? Equipar a liderança com um checklist implacável. Na sua próxima reunião sobre orçamento de TI, pare de deixar a discussão ser sobre qual modelo ou ferramenta vão usar. Vá direto ao ponto. Primeira pergunta. Qual é exatamente o custo da IA em centavos por cada resultado de negócio entregue na nossa operação? Recuse estimativas de tempo ganho. Se o processo entrega conciliações, você precisa saber o custo exato em IA para cada conciliação concluída com sucesso. Segunda pergunta. Onde essa IA aparece na nossa linha de receita ou na margem operacional, com números que o meu time financeiro consiga auditar? Isso separa na hora o que é teatro de inovação daquilo que é ativo operacional de verdade. O número tem que estar claro na DRE, sem invenção.
Terceira pergunta. Quanto do nosso orçamento atual de nuvem está simplesmente indo para o lixo, pagando por contexto inútil que a equipe envia para o modelo errado? Essa é para atacar direto aquele problema da recuperação preguiçosa. Mandar contexto desorganizado para modelo caro é o maior risco financeiro invisível da tecnologia hoje. E a quarta pergunta para encerrar a discussão em alto nível. Quais processos a gente pode redesenhar a partir de agora para ter resultados totalmente rastreáveis e governados, ao invés de ficar nessa de só economizar tempo? Essa é a provocação que vira chave. A função de uma liderança financeira não é só sair cortando o custo de servidor, é garantir que o dinheiro está financiando uma transformação real no negócio. Se a sua empresa não consegue responder essas 4 perguntas com dados concretos, lamento, mas o orçamento de vocês está bancando uma ilusão. Com essas métricas na mão, será que as iniciativas da sua empresa sobreviveriam a uma auditoria rigorosa hoje? Fica aí a reflexão. Pessoal, muito obrigado por acompanharem este Guia Estratégico. Até a próxima.